Queria que vocês abrissem comigo lá no livro de 2 Reis, por favor. Livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. 2 Reis capítulo 2, versículo 1 diz: Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho Elias lhe disse: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então foram a Betel. Então em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando ele de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não precisa ficar falando sobre isso. Então Elias lhe disse: Olha, fica aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Olha, eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. E desceram então a Jericó. E em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Não sei se você está sabendo, mas o Senhor hoje vai levar o seu mestre, separando ele de você. Você está sabendo disso? Ele respondeu: Sim, eu estou sabendo, mas deixa esse assunto para lá, não vamos ficar falando disso. Em seguida Elias lhe disse: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos, e 50 dos discípulos os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam então à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou, e com ele bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Tem alguém comigo aqui? Você consegue imaginar essa cena? Eu já tive lá, então assim, eu vi esse lugar onde Elias bateu com o manto e as águas se fenderam. Então eu estou lendo o texto, eu estou vendo o lugar, está entendendo? Mas eu queria que você imaginasse essa cena acontecendo, amém? Versículo 9: Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que é que eu posso fazer em seu favor, antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Tem alguém comigo aqui? Ou ele disse, tem uma outra tradução que fala: Faze de mim o herdeiro da porção dobrada do espírito que está em ti. Disse Elias: O seu pedido é muito difícil, mas se você me vir quando for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não lhe será atendido. E de repente, enquanto caminhavam e conversavam, um carro apareceu, um carro de fogo. Tem alguém comigo aqui? Puxado por 4 cavalos de fogo, que os separou. Velozes e furiosos celestial, amém, irmãos? Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, apareceu e os separou. E Elias foi levado aos céus em um redemoinho. E quando Eliseu viu isso, gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou do meio, e depois pegou o manto de Elias que havia caído, voltou para a margem do Jordão, e então bateu nas águas do rio com aquele manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias?
e tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Meu Deus, Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco aqui nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, Deus, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Eu não sei se você percebeu, eu acho que todos nós percebemos ao fazermos a leitura do texto, o que Elias pretendia com a passagem por essas cidades, e ao dizer a Eliseu, olha, fique aqui, porque eu vou seguir adiante, era propor para ele um teste. Concordam comigo? Sim ou não? Sim ou não? Conseguem perceber isso? Elias estava propondo para Eliseu um teste. Eliseu já era diretamente o herdeiro do espírito profético de Elias, ele era o seu discípulo direto. Mas se ele quisesse dar continuidade àquele ministério, se ele quisesse de fato ser o herdeiro do espírito profético que caía sobre Elias, estava sobre Elias, ele precisava então ser aprovado nesse último teste que estava sendo proposto para ele. Amém, gente? E esse teste envolvia a passagem por 3 localidades. Primeiramente Gilgal, depois de Gilgal, Jericó, depois de Jericó, o Jordão. E então ele ouviu Elias dizer para ele, olha, já que você me acompanhou até aqui, você foi aprovado no teste, então me responde uma coisa muito importante, o que você quer que eu te faça? E aí Eliseu falou, olha, eu não quero outra coisa, eu quero ser o sucessor do teu espírito, só que eu quero isso em porção dobrada. Amém, gente? E biblicamente falando, você consegue catalogar 7 grandes milagres que Elias fez, e você também consegue catalogar 14 grandes milagres que Eliseu fez. Na verdade, durante a vida, Eliseu fez 13. Só que a Bíblia diz que quando ele foi morto e foi sepultado, os seus ossos estavam numa tumba, e um dia havia uma grande batalha acontecendo ali, e um homem morto foi jogado dentro da tumba de Eliseu. E quando ele caiu, diz o texto bíblico que o seu corpo, ao tocar nos ossos de Eliseu, ele foi ressuscitado imediatamente. Então ele realizou 14 milagres. Só que para ele ser herdeiro desse espírito profético, ele precisava passar por esses testes. E se a gente quer entender o que Elias pretendia em cada uma dessas localidades, a gente só precisa ir no texto bíblico, ir à Bíblia e procurar a primeira vez que essas localidades apareceram e os eventos que estão descritos ali, porque esses eventos vão nos mostrar qual é o ensinamento ou qual é o tipo de teste que Elias está submetendo a Eliseu para que ele possa ser o herdeiro do seu espírito profético. Vocês estão comigo aqui? Então a primeira cidade é a cidade de Gilgal. Eles estavam em Gilgal, partindo de Gilgal para Jericó. Eliseu poderia ter parado em Gilgal, mas ele decidiu seguir com Elias. Qual é a primeira vez que a cidade Gilgal aparece no texto bíblico? A Bíblia diz que antes dos filhos de Israel entrarem na terra prometida, entrarem para conquistar a terra, aquela geração que havia nascido no contexto do deserto não havia ainda se circuncidado. Então a Bíblia diz que eles pararam em Gilgal, e ali toda aquela geração realizou o rito da circuncisão. A circuncisão é o corte, do prepúcio no órgão genital masculino. Era uma marca que Deus havia estabelecido com Abraão, para mostrar que eles tinham um compromisso, eles tinham uma aliança com Deus. Vocês estão comigo aqui? Por que Deus ordenou que Abraão cortasse o prepúcio do genital masculino, aquela pele que fica ali no prepúcio do genital masculino? É porque a promessa de Deus com Abraão envolvia a produtividade, envolvia o nascimento de um povo através dele. Só que o que Deus esperava é que Abraão entendesse que essa produtividade
não viria pela força de Abraão, pelos seus méritos, pela sua capacidade. Era Deus quem tornaria Abraão um grande povo. Era Deus quem o tornaria uma grande nação. Então, para que isso acontecesse, Abraão precisava consagrar a sua potência nas mãos de Deus. Ele precisava entregar a sua força reprodutiva. Ele precisava entregar a sua potência nas mãos de Deus, e não confiar na sua própria produtividade, mas confiar que a promessa que Deus havia feito a ele se cumpriria, que Deus iria dar a ele aquilo que ele precisava para que a promessa pudesse se cumprir. Vocês estão comigo aqui? Em outras palavras, o que Deus estava pedindo para Abraão? Corta a carne da sua vida. Se você quer viver a minha promessa, você não pode depender da sua força, você tem que depender da minha capacidade. Gilgal significa a decisão de entregar a nossa potência nas mãos de Deus, para depender da potência de Deus. Gilgal significa cortar a carne fora, para depender única e exclusivamente da potência do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Paulo fala sobre isso em 2 aos Coríntios, no capítulo 12. Ele fala que depois de ser muito afligido por vários sofrimentos, ele percebeu aquilo como um espinho na sua carne. Alguém já teve um espinho na carne aqui? Quem já teve um espinho na sua carne aqui? Às vezes você está andando ali no mato e você pisa no espinho. Alguém já passou por isso aqui? Né? Ou então você está ali mexendo com algo e de repente entra aquela farpa debaixo da unha. Quem já viu? Quem já pegou bicho de pé aqui no Brasil? Levanta a mão, fala a verdade, vai. Só quem já pegou bicho de pé. Gente, uma vez eu peguei um bicho de pé quase debaixo da unha. Quem sabe o que é bicho de pé aqui? Quem não sabe o que é bicho de pé? Bicho de pé? Tipo assim, what is this, né? Tipo assim, o que é isso? É um bicho que entra no pé. E ele vai comer na sua carne ali, você vai deixando, ele vai abrindo um buraco. Daqui a pouco ele está saindo aqui assim, né? Tô brincando. Mas não é assim, né? Não é um dragão, né? É um dragão. Mas uma vez eu peguei um quadro debaixo da unha, e para tirar esse infeliz, você já cutucaram assim perto da unha? Quem já é extremamente incômodo. Paulo diz que toda aquela dinâmica de sofrimento que ele experimentava era como um espinho na carne. Um espinho que todas as vezes que era apertado, ele era acionado, lembrava aquela sensação de fragilidade. Não sei se você já pisou, né, tipo, num espinho, ele ficou ali, e você vai, né, tipo aquele espinho no pé, tipo assim, até você conseguir sentar e tirar o Benedito. Alguém já passou por isso aqui? Gente, todas as vezes você tem um espinho, aí você está ali, né, pisando assim, né, e de repente você esquece, você pisa, parece aquele choque, né? Vocês estão comigo aqui? Paulo diz que as situações de sofrimento que ele experimentava eram como um espinho na sua carne. E o que você faz quando você tem algo que te incomoda? Você tira, amém? Ou você pede alguém para tirar. Fala assim, mãe, tira o espinho aqui. Pai, tira o espinho aqui. Amiga, né, namorado. Aí já aproveita para fazer aquele charme. Ai, tá doendo, tira o espinho, né? Faz igual a minha filha tem 1 ano e 8 meses. A minha filha cai, agora ela aprendeu a fazer charme, né? Ela é uma menina toda, né, carinhosa. Ela cai, ela vem assim, papai, cocói. Que ela quer um beijo no machucado. Na verdade ela está atrás do beijo, né? Ela já aprendeu, papai, cocói, né? Tem muita gente que faz isso. Mas você quer retirar aquele incômodo, para que de alguma forma você não passe mais por aquela dor, aquele sentimento incômodo. Paulo, ao perceber as aflições como um espinho, ele vai para Deus, ele diz, Deus, tira isso aqui da minha vida. Eu não quero mais ficar passando esse tipo de aflição, de sofrimento aqui não. Tira esse trem da minha vida. O que Deus falou para ele? Não. Você vai ficar com o seu gogói. Não vou tirar, porque a minha graça te basta em meio ao seu sofrimento. Se os sofrimentos lembram você, Paulo, que você é fraco, é na tua fraqueza que eu sou forte. Ou seja, era melhor para Paulo lidar com a fraqueza contando com o poder de Deus, do que ter as aflições retiradas e pensar que ele era forte e não dependia do poder de Deus. Gilgal significa isso, cortar a carne.
a minha autossuficiência para depender de Deus. Tem mais alguém comigo aqui? Depois de Gilgal, eles migraram em direção a Jericó. O texto diz que chegaram lá em Jericó, todo mundo já sabia que o Elias seria tomado. E aí falaram com o Eliseu: é hoje, hein? E aí o Eliseu: vocês também não parece que não, né? Não gosto de ver ninguém feliz, né? Estou aqui andando com o homem, curtindo a companhia dele. Vocês parecem, pelo amor de Deus, mas vai acabar, Eliseu, vai acabar, o Elias vai ser levado. E aí o texto bíblico diz que eles então chegam em Jericó. E qual é a lição que Elias pretende ensinar a Eliseu ao migrarem para Jericó? A primeira vez que o texto bíblico fala de Jericó, depois de Gilgal fala de Jericó, é na conquista da terra prometida. É a primeira cidade a ser conquistada. Vocês estão comigo aqui? E vocês sabem que há toda uma estratégia de Deus para a conquista de Jericó. O que Jericó fala para a minha vida e para a sua vida? Ou qual é o ensino que Elias podia trazer a Eliseu diante ali de uma cidade que havia sido conquistada, vencida? A Bíblia diz que Deus mandou que Jericó fosse amaldiçoada e nunca mais fosse reconstruída, como um símbolo da potência, da força de Deus que foi mostrada através dos israelitas. Uma forma de Deus mostrar que aquela cidade, ela representava toda uma afronta contra o plano e o propósito de Deus. Jericó fala de batalha espiritual. Jericó fala dos desafios espirituais que nós enfrentamos entre a realização do plano de Deus. Vocês estão comigo aqui? Entre a realização do plano de Deus e a terra que Deus havia designado para que o povo pudesse viver esses planos, ser uma nação que influenciaria as nações da terra, havia um embate, havia uma conquista, haviam lutas a serem travadas. Você está comigo aqui? Presta atenção, entre o que Deus nos chamou para viver, irmãos, amém? Entre a palavra que Deus já liberou sobre nós a respeito do seu plano, do seu propósito, e tudo aquilo que Ele já designou para que esse propósito seja cumprido, entre a palavra e as ferramentas, existe um negócio chamado batalha espiritual. Vocês estão comigo aqui? Presta atenção. Sobre batalha espiritual tem vou falar coisas mesmo, duas coisas muito importantes que eu preciso falar aqui. Primeira, é que tem muitos crentes, quando se fala batalha espiritual, eles espiritualizam tudo. Tudo vira espiritual, tudo é do demônio, amém? O cara está vindo para o culto, o carro quebra, é o Satanás. Não foi ele que esqueceu de trocar o óleo, né? Não foi ele que não levou o carro no mecânico, amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Não foi ele que não cuidou dos pneus do carro, calibrando. Não, é o diabo. Vocês estão comigo aqui? É o capeta, é o demônio. Não, o demônio não, você mesmo. É você que não é responsável por aquilo que você tem e não cuida direito daquilo que Deus te deu. Se você tivesse cuidando do seu carro, trocando o óleo, olhando a pastilha de freio, amém? Tivesse calibrando o pneu, cuidando, né, dos pneus do seu carro, você chegaria um pouco tranquilo. Mas aí você não cuida das coisas direitas e fala que é o Satanás. Porque é mais fácil botar a culpa no diabo, né? É a história da Eva. A culpa é da serpente. Fui eu que comi, eu que escolhi, eu que flertei, eu que ouvi, eu que fiquei olhando para a árvore. Mas agora a culpa é do Satanás. Tem alguém comigo aqui? Sim ou não? Então, gente, presta atenção. Não demonize tudo. Assuma responsabilidades na sua vida. Nem sempre as coisas estão dando errado porque o diabo está se levantando. Muitas vezes não está dando certo porque você não está sendo responsável com aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Tem gente que é casada aqui? Cadê os casados? O pessoal, não, meu relacionamento não está dando certo, é o diabo. Quem casou foi você, meu filho. Não foi o diabo, não.
Quem falou sim no altar foi você, amém? Se Satanás está encontrando espaço no teu casamento para tentar destruí-lo, quem está dando o raio do espaço? Fala, vaso. É você mesmo, sou eu. Então, irmão, não adianta espiritualizar demais não, amém? Mas também não podemos ir para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? É viver como se o diabo não existisse. Porque tem muitos crentes que parece que eles vivem como se Satanás não existisse, como se não houvesse guerra espiritual, como se não houvesse batalha espiritual, como se não houvesse uma tentativa das trevas contra a sua vida o tempo todo, tentando te levar para longe do plano, do propósito de Deus. Tem gente que não consegue perceber que por trás daquele clique que você faz e não deveria ter feito, há um demônio dizendo para você: clica aí, filho do capeta. Está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Clica aí. Que por trás daquela proposta existe uma outra voz ecoando por meio daquela voz que está ouvindo. Há uma batalha espiritual, irmão. Você não pode ser negligente a isso. E perceba, Zulato, quando é que eu percebo que uma batalha espiritual está entre o que Deus falou e o que eu tenho para viver? É quando essa voz te leva para longe daquilo que Deus falou para você viver. Como é que a gente percebe a voz do diabo? A gente percebe a voz do diabo quando essa voz quer nos levar para longe da onde Deus está nos mandando ir. O diabo sempre vai dizer para você ir na direção contrária daquilo que Deus está te apontando. Vocês estão comigo aqui? Pelo amor de Deus, tem alguém aqui em nome de Jesus? O Espírito Santo fala para você: vai para o deserto. O diabo fala: sai do deserto. O Espírito Santo fala: jejua. O diabo fala: come. O Senhor fala: conquista a terra. O diabo fala: fica onde você está. Então, irmão, presta atenção. O plano do diabo é te levar para longe daquilo que Deus falou. Pelo amor de Deus, vocês estão comigo aqui? O plano de Satanás é te levar para longe da palavra de Deus. É por isso que Charles Spurgeon sabiamente disse que ou esse livro, a Bíblia Sagrada, te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Simples assim. Porque o plano do diabo é te levar para longe daquilo que Deus fala. Há uma batalha espiritual a respeito do teu coração, da tua fidelidade à voz de Deus. Elias queria que Eliseu entendesse isso, amém, irmãos? E terceiro ensino: primeiro ensino, corta a carne, Gilgal, dependência de Deus. Segundo ensino, batalha espiritual, entre o que Deus fala e o cumprimento da sua vontade, entre o que Deus fala e as ferramentas para a execução do seu plano, existe um levante, amém, irmãos? Como é que nós vencemos isso? As nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem alguém comigo aqui? Fortalezas. A maneira como os filhos de Israel venceram as muralhas de Jericó e conquistaram a cidade não foi na força do seu braço, foi por meio da obediência à voz de Deus. Tiago fala no capítulo 4: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo. De onde vem a autoridade para resistir ao diabo? Do grito? Não, da sujeição a Deus. É a minha sujeição a Deus que me dá autoridade para resistir às trevas. E em terceiro lugar, o texto bíblico diz então que eles foram ao Jordão. Depois de passarem por Gilgal, depois de passarem por Jericó, eles vão então ao Jordão. E gente, olha que cena interessante. O texto bíblico diz que aquela comitiva de profetas viu Eliseu andando com Elias, mas preferiu ficar observando à distância. Enquanto Eliseu caminhou ao lado de Elias e viu o Jordão se abrindo e cruzou o Jordão na sua companhia. Tem gente que vai ficar satisfeito de ir até determinados pontos, mas só colhe porção dobrada quem não decide apenas enxergar, mas decide andar ao lado e ir até o final na jornada. Vocês estão comigo aqui? O Jordão, gente, representa no texto sagrado aqui a morte. E por que eu digo isso? Porque todas as vezes que Deus quer começar uma nova história com o seu povo,
e fazer uma história antiga ficar para trás, Deus leva esse povo a cruzar as águas. Quando Deus quis começar uma nova história com os israelitas, que ficaria afogada no mar, amém? A história passada, para iniciar uma história nova, o que é que Deus fez? Deus os fez cruzar o Mar Vermelho. Aquela geração que precisava deixar os mortos do deserto para trás, para viverem uma nova história com Deus na terra prometida, precisou cruzar o Jordão. Vocês estão comigo aqui? Quando Naamã, o leproso, quis deixar a vida de mortalha da lepra para trás, para ser curado, ele precisou mergulhar no Jordão 7 vezes. Vocês estão comigo aqui? E o próprio Jesus, quando precisou nos dar uma nova história, para que aquela história marcada pela morte e pelo pecado fosse abandonada, e eu e você pudéssemos viver a vida dele agora em nós, ele também precisou cruzar as águas para cumprir a justiça. Vocês estão comigo? Aliás, não é isso que nós falamos quando nós batizamos. Quando nós batizamos, nós estamos falando o quê? Que o velho homem morreu, para surgir um novo homem. Vocês estão comigo aqui? O velho homem precisa morrer, para que um novo homem possa surgir. Cruzar o Jordão significa abrir mão do medo da morte, significa se entregar completamente para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E gente, presta atenção, todas as vezes que nós de alguma forma expressamos uma tentativa de segurar em algo, nos mantemos em um lugar seguro diante do inesperado do que Deus está fazendo, isso nada mais é do que um reflexo do nosso medo de morrer. Quando Deus nos fala assim, faz isso, e você fica com medo de fazer aquilo, e você fica se agarrando ao seguro, isso nada mais é do que uma expressão interior do nosso medo da morte. O medo que nós temos de alguma forma aquilo não dar certo, aquilo não funcionar. E esse medo é gerado pelo medo da morte. Porque é a morte que diz para mim e para você que aquilo ali é o limite. Dali para frente não há mais possibilidade. Amém, gente? Olhe para um sepulcro. Que tipo de esperança um sepulcro te dá? Que tipo de possibilidade uma sepultura te oferece? Então, na verdade, todas as vezes que nós pensamos, na iminência do erro, da falta, de não dar certo, nós estamos lidando com a expectativa de vida que a morte produz em nós. É a morte que produz essa expectativa de não vai dar certo. Para além disso aqui não há mais resultado. Se você fizer, não vai acontecer. Só que você precisa lembrar, meu irmão, que não é a morte que nos dá a última palavra, porque há uma sepultura que foi aberta e um homem ressuscitou de lá ao 3º dia. Ou seja, por que os discípulos se trancaram depois de Jesus ser crucificado? Eles estavam com medo do quê? Da morte. Medo da morte. Eu por muitos anos achei que eu não tinha medo de morrer. Sério mesmo, eu falava, eu não tenho medo de morrer não. Eu lembro que eu voando no Brasil, peguei muito avião no Brasil. Às vezes eu passava umas turbulências assim, eu via o povo agarrado nas cadeiras. E eu lá tranquilo, eu pensava que eu não tinha medo de morrer. Até que eu sofri um assalto no Rio de Janeiro e eu fiquei de frente com a morte. Naquele dia eu percebi, cara, eu achava que eu tinha superado, mas eu ainda tenho medo de morrer. Porque eu acho que se eu não tivesse medo de morrer, eu teria olhado para o assaltante e teria dito assim para ele: cara, você precisa de Jesus na sua vida. Você está tentando construir a sua história tirando dos outros, mas Jesus deu a vida dele para você ter uma nova vida. Mas o meu medo de morrer me fez pensar mais em preservar a minha vida do que tentar transformar a vida de uma outra pessoa. Agora olha para Estevão. Diante das pedras, da acusação, a iminência da morte estava ali. Ele sabia que aquelas pedras voariam na direção dele. E
tirariam a sua vida. O Estevão está preocupado com a vida dele. Ele falou assim: eu estou vendo Jesus de pé, à direita de Deus Pai, Ele está me esperando, está tudo certo aqui. Jesus perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ou olha para Paulo na iminência de ter a sua cabeça decepada em uma guilhotina. Paulo diz: eu combati o bom combate, eu trilhei a carreira, eu guardei a minha fé. Olha para Policarpo de Esmina, caminhando em direção a uma fogueira que seria ateada para consumir o corpo dele em chamas. Ele olha para o imperador e diz: você acha que eu temo esse fogo que vai me queimar por 2 minutinhos e vai acabar? Eu temo as chamas que queimam e nunca se apagam. Olha para João, ser afundado num tonel de óleo quente, cantando hinos e saindo de lá ileso. Gente, o testemunho da história da igreja são de homens que não tinham medo de morrer. Por que não? Porque eles sabiam que a morte não era o fim. Eles sabiam que para além da morte existe vida e vida eterna. Elias queria que Eliseu entendesse isso, que ele perdesse o medo da morte. Olha que interessante, gente, vocês estão comigo aqui, eu vou encerrar. Olha que interessante, o homem que desejava morrer, esse homem que está aqui, junto com Eliseu, Elias, o homem que desejava morrer, foi o homem que não conheceu a morte. Deus o tomou numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e tal Elias subindo e falou assim: Eliseu, fica cá para você aí, Deus abençoe, e foi embora. Se nós queremos viver tudo de Deus, nós precisamos perder o medo de morrer. Porque ou nós perdemos o medo da morte, nós vamos ficar segurando, tentando reter a vida que a gente tem. Porque o medo da morte faz isso. O medo da morte faz você falar assim: não, mas essa é a única vida que eu tenho. Eu só tenho isso aqui. Se eu só tenho isso aqui, eu preciso me agarrar isso aqui ao máximo, porque essa é toda a vida que eu tenho. Quem disse? Tem muito mais vida para além dessa vida que você está vivendo agora. A gente fala assim: olha, o missionário deu a vida dele, né? A gente fala quase com pesar, né? O cara abriu mão da vida dele, né? Tá lá, dando a vida dele. O missionário é o cara mais esperto do mundo. Sabe por quê? Porque ele descobriu que quem perde a vida encontra uma outra muito maior. Mas quem fica retendo a sua vida perde até a vida que tem e nem encontra outra. Vocês estão comigo aqui, gente? O missionário é aquele que descobriu que existe uma forma de ter muito mais vida do que essa vida que ele tem. E não é segurando essa vida, é entregando ela para colher uma muito melhor. Nós temos que perder o medo de morrer. Vocês estão comigo aqui? Fica de pé no seu lugar rapidinho. Quero só ler um último texto aqui. Abre aí comigo em Marcos, bem rapidinho, gente. Marcos, capítulo 16. Quantos querem experimentar de reavivamento aqui? Quantos querem experimentar de mais de Deus aqui? É bem rapidinho. Abriram aí Marcos 16. Me dá um pouquinho de água, por favor. Muito obrigado, santo varão. Jesus te abençoe. Derrame fogo sobre a tua vida. Oh glória. Olha isso aqui, Marcos 16 versículo 1. Vocês estão comigo? Gente, presta atenção. Quem não tem a perspectiva da ressurreição, vai na manhã de domingo para o sepulcro para embalsamar um corpo. Mas quem tem a perspectiva da ressurreição, não vai no domingo para embalsamar um corpo, vai para encontrar o Cristo ressurreto. Mas quem vivia debaixo do medo da morte, pensava que a única coisa que elas iam encontrar lá é o quê? Um corpo morto que precisava de ser embalsamado. E elas estavam preocupadas com quem ia remover a pedra. Nós estamos assim muitas vezes. A gente acha que a nossa vida é como a vida de alguém que está caminhando em direção a uma sepultura, que tudo que nós temos é óleo para embalsamar quem está morto, e a nossa preocupação é quem é que vai remover essa pedra grande. Mas meu irmão, quem é que vai preocupar com pedra grande se está indo encontrar um homem que é capaz de vencer a morte do outro lado? Ah, pelo amor de Deus.
Marcos 16, versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, vocês estão comigo, gente? Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Era o primeiro dia da semana, bem cedo, domingo. Ao nascer do sol, foram lá para o sepulcro. E ela se perguntava: ai, quem é que vai remover a pedra? Ai, meu Deus, a pedra que está lá no sepulcro, quem vai remover? Versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: a pedra já foi removida. Não, chacoalha ele e fala para ele: a pedra já foi removida. Deixa eu dizer uma coisa a você: para de cantar, remove a minha pedra. Vocês estão comigo aqui? Chacoalha o seu irmão e fala para ele: para de cantar, remove a minha pedra. A pedra já foi removida.